enfim. Mas sua impressão, estou curioso, até na sua condição de brilhante administrativista, a respeito dos mandados coletivos. Só esclarecendo para você que quando a gente pensa em mandado coletivo, na realidade, tá? Entenda bem, o que seria isso? Seriam, por exemplo, mandados para determinar o vasculhamento de domicílios. E quando se pensa em mandado de prisão, não é mandado de prisão coletivo, pelo amor de Deus, isso não existe. Evidente que o mandado de prisão ele é expedido contra a pessoa determinada, mas com ordem para que N residências sejam vasculhadas, tá? A cata desse imputado, a cata desse foragido. Tá? Mas não mandado de prisão, enfim, indeterminado, isso não existe. Tá? São mandados de prisão, mas com autorização de cumprimento em N residências em determinadas comunidades. E eu gostaria de saber a sua percepção, enquanto administrativista, Gladstone, quanto aos mandados coletivos. Olha, na verdade, a gente tem uma visão um pouco diferente. Assim, eu confesso que a parte penal não é a minha parte mais forte, né, porque não é algo que eu milito. Em relação à parte constitucional desses mandados de busca e apreensão, né, vamos dizer assim, a gente sabe que no Código de Processo Penal, você muito melhor do que eu sabe, que a gente tem ali dois tipos de mandados de busca e apreensão, né, o de pessoas e de domicílio, não é isso? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Em relação a isso, eu penso o seguinte, o ministro da Justiça, ele apontou que não se trata aí de um mandado de busca e apreensão coletivo, não é isso, não é isso. O que ele disse é a dificuldade que o ordenamento urbano das comunidades, principalmente, tem de você identificar, de fato, aonde você poderia vasculhar, onde você poderia procurar. Então, nesse viés, eu entendo que uma medida extrema como a que a gente está vivendo agora, de um caos na segurança pública, autorize que seja feito alguma quebra de paradigma. Eu penso, a gente já fez isso aqui no Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós já tivemos esse tipo de mandado de busca e apreensão, entre aspas, coletivo, né? Quando, por exemplo, na invasão ao Morro do Alemão, ao Complexo do Alemão, ali a gente teve uma permissão da Justiça para que fosse feito buscas coletivas ali. Então, eu acho que a dinâmica de urbanização das comunidades, que dificulta o acesso, inclusive de identificação, permite que se tome atitudes que quebram paradigmas, como, por exemplo, não seria uma carta em branco para que a polícia ou os órgãos de policiamento ostensivo pudessem agir ao seu bel prazer, não é isso. Mas como está sendo proposto, com acompanhamento do Ministério Público, com acompanhamento do Tribunal de Justiça, você tendo um mandado de busca e apreensão onde você pode revistar casas sem ter que ficar identificando uma por uma, em função dessa questão urbanística das comunidades, para mim, eu não vejo problema nenhum que seja feito dessa maneira. Essa é a minha visão. Embora haja uma afronta aí ao Código de Processo Penal, embora você tenha que identificar onde você está indo, qual a localidade. Inclusive, teve um posicionamento recente do Gilmar Mendes, que disse que se você vai numa sala, no primeiro andar, e você descobre que você tem que vasculhar o nono andar, você não pode, você tem que ter um mandado para cada andar, não é isso? Nesse ponto, eu discordo com essa visão aqui no Rio de Janeiro, eu discordo, porque eu penso que essa medida extrema de caos que a gente vive na segurança pública, somado, aliado à questão urbanística das comunidades, autorizaria essa quebra de paradigma, autorizaria que a Justiça permitisse que os órgãos de segurança pública pudessem ter uma liberdade maior sem ter que ficar o tempo todo consultando o judiciário para poder adotar. Porque aí o cara sai de um lugar, vai para outro lugar e você não pode procurar, buscar o cara em outro lugar, enfim. Eu penso que nesse sentido autorizaria esse tipo de adoção de medida. Na realidade, o tema ele é controvertido, de fato. Muito controvertido. E, na realidade, a grande aposta em relação a esses mandados coletivos seria o artigo 243, inciso 1 do CPP. Porque o artigo 243, inciso 1 do CPP diz que o mandado deverá individualizar, e aí potencializo, o mais precisamente possível, o imóvel no qual haverá a busca. Então, ao contrário do senso, se não for possível tal urbanização, se não for possível tal individualização, por conta exatamente dessa urbanização absolutamente caótica, em que nós não temos imóveis absolutamente definidos, muito pelo contrário, um acaba se comunicando com o outro. Tá? Esse é o viés legal
para se buscar esses mandados coletivos. A que se soma também o velho argumento pertinente à proporcionalidade, ponderação de interesses, etc, etc. Tá? E até curioso, porque essa questão já foi até objeto de indagação em prova para a magistratura do Rio de Janeiro. É mesmo? É. E para ter uma ideia, e aí, até voltando, como não é uma realidade de hoje, né? Prova ocorrida no início da década passada. Tá? Uma das questões da prova preliminar, se não me falha a memória, discursiva foi essa, da possibilidade ou não de se ter mandados. Só que esses mandados coletivos, tá? E aí eu entendo e respeito a sua argumentação, até porque é uma argumentação até que me remete à escola escandinava de direito constitucional, realismo jurídico, né? Ou seja, situações nas quais você primeiro chega à conclusão e depois você tenta construir uma fundamentação mínima que dê uma legitimidade a essa conclusão. Eu acho que é bem por aí, porque os argumentos pró-mandados coletivos são argumentos de cunho absolutamente pragmático, né? Considerada o caos urbano de determinadas comunidades. Mas, ainda assim, nesse aspecto, Gladstone, eu não consigo aceitar... o aspecto legal. Não consigo ultrapassar o aspecto legal e vou além, o aspecto também constitucional. Por quê? Porque o meu discurso, em sentido contrário, começa na Constituição, não pode ser diferente. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que estabelece como regra a inviolabilidade domiciliar e como uma das exceções a determinação jurisdicional a ser cumprida durante o dia. Sim. Se a regra é a inviolabilidade domiciliar, qualquer exceção tem que ser interpretada restritivamente. Esse é o primeiro ponto. Se a interpretação tem que ser restritiva, isso por si só já afastaria a possibilidade de termos mandados domiciliares coletivos. Para mim, essa é a primeira questão, artigo 5º, 11 da Constituição. A proporcionalidade aqui também é algo que me incomoda bastante. Por que me incomoda bastante? Porque quando você pensa o princípio da proporcionalidade, você sempre tem uma tensão entre indivíduo e coletividade. Ou seja, a ideia de que garantias individuais não podem se sobrepor à tutela do bem comum. Só que, nesse caso, especificamente, não seria uma, seriam N garantias individuais que estariam sendo afastadas em prol da consecução de um pseudo bem comum. E aí, Gladys, me permita, né, com a devida vênia, de colocar isso, pseudo bem comum, porque, de repente, isso vai atender a Zona Sul do Rio de Janeiro. Isso, de repente, vai atender a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mas não me parece que isso atenderia aos moradores daquela comunidade. Uhum. E que a maioria é composta por pessoas de bem, que, na realidade, não tem nada a ver com crime organizado. Entretanto, todos assistiriam, né, de maneira absolutamente passiva, ser violada uma das garantias fundamentais mais relevantes de todos nós, que é a inviolabilidade domiciliar, porque, quer queira ou não, o domicílio é o recanto, é o centro da nossa vida privada. Sim. Então, isso é algo que me agride demais. E a isso volto à Constituição, porque isso ofenderia também a presunção de não culpabilidade. Não enquanto regra de julgamento, mas enquanto regra de tratamento. Porque seria o afastamento da inviolabilidade de N domicílios de pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a organização criminosa. Como se os moradores daquela comunidade, por terem um infortúnio de lá residirem, se tornassem potenciais suspeitos, tá, de integrar o crime organizado. A que se soma, aí aduzo o meu terceiro argumento, o Pacto do São José da Costa Rica. Artigo 1º, parágrafo 1. Porque esses mandados coletivos não recairão em Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca. Só em comunidade. Só recairão em comunidades. E o Brasil se comprometeu a repudiar qualquer discriminação de cunho socioeconômico. Isso está no artigo 1º, parágrafo 1 do decreto do Pacto de São José da Costa Rica, né, internalizado
do país pelo Decreto 678 de 92. Eu costumo sempre fazer o seguinte contraponto. Imaginemos que, por exemplo, tivéssemos um imputado às voltas com lava-jato ou afins, refugiado, com mandado de prisão em aberto em um grande condomínio de luxo. Tá? Um grande prédio localizado na Delfim Moreira ou na Vieira Soto. E soubéssemos que ele estaria lá, mas não soubéssemos em qual apartamento. Jamais se cogitaria. E um mandado autorizando que os N apartamentos pudessem ser vasculhados, embora fosse um universo infinitamente menor, o universo de um prédio, e não o universo de uma comunidade na qual residem centenas de milhares de pessoas. Então, isso seria muito difícil também de equacionar à luz do artigo 1º, parágrafo 1 do Pacto de São José da Costa Rica. A que se soma ainda um quarto argumento. Qual? Concordo. Impera o caos urbano em comunidades carentes, mas por uma absoluta falta de presença do Estado. A quem compete, inclusive por mandamento constitucional, promover a urbanização em parâmetros racionais, em parâmetros regulares. E isso não se faz presente. Por quê? Porque o Estado se fez ausente. E isso, por si só, já solapa garantias fundamentais. Porque sem essa urbanização, nós não temos saneamento básico, nós não temos serviços... Exatamente, não temos. Ou seja, essas pessoas já estão sendo violadas pelo Estado. E o Estado evoca uma deficiência sua, qual seja, não ter promovido a urbanização em momento oportuno, porque agora é uma realidade já consolidada, para justificar assolapar ainda mais garantias fundamentais. Ou seja, isso seria realmente um outro dado, porque o non venire contra factum proprium aqui estaria gritando. E, finalmente, estamos falando de dispositivos que remetem a 41, Estado Novo, inspiração fascista. E ainda assim, o artigo 245 do CVP, depois de preconizar claramente que os mandados de busca devem ser cumpridos individualmente, evolui e diz no artigo 246 que o mesmo procedimento alcançaria os cortiços. Percebam, os cortiços, ou seja, grandes casarões, nos quais, em cada quarto, nós temos toda uma unidade familiar autônoma. O que isso significa? Que a polícia de posse de um mandado e um cortiço adentraria no cortiço para ir diretamente à unidade, ao quarto, cuja inviolabilidade estaria afastada. Ou seja, o nível de preocupação com a individualização do legislador chega a esse ponto. Inimaginável, então, mandados coletivos em comunidades compostas por centenas de milhares de pessoas. Então, por esses argumentos, que aí já são todos, evidentemente, de cunho processual penal, eu não consigo superá-los e admitir esses mandados coletivos. Não, entendo. Inclusive, essa é a visão da Defensoria e essa é a visão da OAB. Eu entendo perfeitamente o teu ponto de vista. Eu só acho que a gente não consegue ser mais realista que o rei. Concordo que não pode justificar no venire contra factum próprio, isso aí está batendo na cara realmente, mas também alguma coisa tem que ser feita, né? Eu penso assim. Mas pegando esse gancho... E só um detalhe, só interessante, que eu não posso dizer, a questão aí é análise política. Isso já foi esses mandados coletivos já se tornaram factuais. Por que já se tornaram factuais? Porque para que fossem efetivos, isso não poderia jamais ter sido anunciado. Aos quatro ventos, como foram. É verdade. Por quê? Porque, ao anunciar, você dá tempo que os grandes líderes já não estão mais lá. Os grandes líderes já se movimentaram. Já estão, inclusive, em outros estados. Acabou ou seja, sim, o que aumentaria a covardia da medida. Porque aí, mais do que nunca, quem sofreria essa medida seriam pessoas que estariam absolutamente alheias ao crime organizado. E aí o meu viés processualista me leva a um último argumento. Qual é?
estaríamos extrapolando completamente os limites subjetivos do pronunciamento jurisdicional. Porque, na realidade, esses mandados são expedidos em desfavor de pessoas determinadas. E, entretanto, a sua execução alcançaria milhares de pessoas absolutamente estranhas àquela persecução. Sem a possibilidade, portanto, de exercer nesse particular contraditório e o direito de defesa, ainda que estivéssemos em sede de inquérito policial. Porque, embora não mandatória, a ampla defesa se faz presente no inquérito, já que, nos termos do artigo 563 da Constituição, a todo indiciado, todo indiciado tem direito à assistência de um advogado, que já é manifestação do direito de defesa. Então, isso também ficaria comprometido. Mas, enfim, né, vamos aguardar, e a verdade é que esse é um tema importantíssimo, em relação ao qual, Gladstone, a gente não tem um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Ainda não. E esse, inegavelmente, é um hard case que o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar. E a dualidade já está definida. Enfim, juízo político versus juízo técnico. Porque eles não podem esquecer que o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional e, exatamente por conta disso, tem uma carga política muito grande em suas decisões. Agora, o Supremo tem que prestar atenção no efeito pedagógico, que o seu pronunciamento venha a gerar. Porque o problema é que falar em juízo de proporcionalidade e tal é algo absolutamente subjetivo. Então, há o risco de abrir campo para uma eventual banalização. Mas, devo dizer também o seguinte, se examinarmos com cuidado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, se o Supremo mantiver a coerência, a resposta vai ser não aos mandados coletivos. Por que a resposta vai ser não aos mandados coletivos? Porque o Pleno do Supremo Tribunal Federal já assentou em quadra ainda mais drástica, ou seja, flagrante, que é imprescindível, exatamente em apreço à inviolabilidade domiciliar, que mesmo numa situação flagrancial, sejam indicados previamente elementos concretos que justifiquem o ingresso domiciliar no sentido de termos uma provável situação flagrancial em andamento. Isso é extremamente relevante. Por quê? Só em 2017 tivemos decisões da segunda turma do Supremo, sexta turma do STJ, no qual houve ingressos domiciliares sem mandado, com flagrante de tráfico de entorpecentes. Porém, em razão de os elementos concretamente apontados para justificar o ingresso, decorrente daquela situação flagrancial, por não terem sido reputados fortes o suficiente, tivemos esses ingressos domiciliares sendo declarados ilícitos, as provas daí decorrentes também foram declaradas ilícitas e essas persecuções foram trancadas. Mas também, Marco, a gente não pode esquecer que a gente vive uma situação de ineditismo, né? Porque a intervenção federal é a primeira vez que a gente está se defrontando com isso, né? Sim. Então, assim, pelo ineditismo da matéria, eu acredito que o Supremo possa realmente relativizar isso aí. Eu creio que a gente pode ter aí uma acolhida desses mandados. Você diz para mim... Eu acho. Você acha que não? Eu acho que pode. Eu acho que pode pelo ineditismo da questão. É inédita a intervenção federal. Mas a questão dos mandados coletivos por si só, não. Não, concordo. Mas não nesse contexto. E se pensarmos, né, a intervenção federal é um degrau infinitamente menor do que se pensarmos estado de sítio, acima de todos, estado de defesa. E seria um argumento a mais. E não há, nem no estado de sítio, nem no estado de defesa, qualquer menção, por mais pálida que seja, de eventual relativização da inviolabilidade domiciliar. Com menor razão ainda em se tratando de intervenção federal. Mas é aquela coisa, Gládio, o Supremo é o Supremo. O Supremo é político. Só para então, gente... Enfim, mas só porque eu acho isso importante para quem nos escuta, né? Por uma questão de coerência científica, ou seja, vamos pensar só em coerência... Juridicamente falando. Sim, juridicamente, tecnicamente falando, o Supremo vai ser incoerente com os seus últimos pronunciamentos em torno de inviolabilidade domiciliar, caso avalize os mandados
Tá. Coletivos. Só para a gente fechar essa nossa discussão aqui tão rica, Sim. E sem querer alongar muito, eu queria saber da tua opinião sobre essa discussão recente da identificação fotográfica das pessoas dentro da comunidade feita pelas Forças Armadas. Né? Tá. Eles estão parando os moradores, eles estão tirando foto dos documentos e foto do rosto, né, para criar um banco de dados de registro. Depois eles dizem que vão apagar, mas eles estão fazendo isso. O que você acha? Isso aí também é um fator violador de privacidade, de intimidade? Isso aí também é flagrantemente inconstitucional? Isso inegavelmente é por conta do artigo 558 da Constituição. Por quê? Eu vi muito o discurso de que, não, mas isso não é uma identificação criminal, porque não haveria inquérito prévio. Seria um mero, aspas, fichamento. Isso só torna ainda mais arbitrário esse procedimento. Por uma razão simples. Se em sede de investigação formalizada contra determinada pessoa, essa pessoa civilmente identificada, ou seja, apresentou a identidade civil, só pode ser identificada criminalmente, o processo fotográfico é um processo de identificação criminal. Só pode ser identificada criminalmente se a identidade apresentada se mostrar inidônea ou mal conservada, ou os dados lá constantes colidirem com os dados constantes, né, no banco de dados da polícia. Então, vejam bem isso. Ou seja, se mesmo com inquérito contra uma pessoa, tá, a regra é a não identificação criminal do indiciado civilmente identificado, salvo nas hipóteses previstas em lei, ou seja, artigo 3º da Lei 12.037, incisos 1 a 3, 5 e 6, quando a identidade civil apresentar elementos que aparentariam, né, que poderiam transparecer, né, que poderiam aparentariam certa inidoneidade, e fora isso, só por determinação jurisdicional, que é a hipótese do artigo 3º, inciso 4 da Lei 12.037, o que dizer de cenários em relação aos quais nada existe contra aquela pessoa. E ainda assim, essa pessoa que apresentou a sua identidade civil idônea, ainda teria a sua foto registrada, e registrada para fins criminais futuros. Porque aquilo é um banco de dados. Isso ofende completamente o artigo 558 da Constituição, isso ofende o artigo 3º, o artigo 5º da Lei 12.037. O processo fotográfico é um dos métodos de identificação criminal, juntamente com a identificação datiloscópica. Porém, repito, se a pessoa estiver civilmente identificada, só se submete à identificação criminal se o documento apresentado apresentar indícios de inidoneidade. Ou por determinação jurisdicional. Entendi. E qual é o outro problema que a gente tem? Aí a gente volta, aí mais uma vez, subversão da presunção de não culpabilidade enquanto regra de tratamento, porque você estaria partindo da premissa de que pudesse ser um fugitivo, você não pode partir dessa premissa, até porque a presunção de boa-fé, isso é princípio geral de direito, e no caso de matéria penal, mais ainda, isso é mandamento constitucional, artigo 557 da Constituição. A par disso, você ainda teria ainda um outro dado, né, extremamente relevante, que é o seguinte: essa operação foi extensiva também. Como foi extensiva também, podemos pôr em xeque, inclusive, sob a ótica da própria eficiência. Porque, como isso é feito de maneira indiscriminada, e só em comunidades carentes, exemplo Vila Kennedy, mais uma vez esbarra na discriminação socioeconômica, repudiada pelo Brasil, artigo 1º, parágrafo 1 do Pacto de São José da Costa Rica. Isso esbarraria numa odiosa, portanto, seletividade socioeconômica e tornaria o excepcional a regra. Quando o excepcional, sabemos, merece interpretação o quê? Restritiva. E é óbvio que, ante a ostensividade desse procedimento, o que aconteceu mais uma vez? Você acha que esses foragidos saíram das suas residências? Não, claro que não. Ficaram em casa, aguardaram receber informes
quanto a uma redução desse polucionamento extensivo e hoje em dia, hoje em dia não estão mais lá. Concordo. Ou seja, mais uma vez, e é um constrangimento absurdo, e mais, Gladys, é importante deixar isso claro, isso não se confunde, tá, com o relacionamento entre particulares. Você está num prédio, diga, sorria, você está sendo filmado. Você entra nesse prédio se você quiser. Exatamente. Ou seja, existe aí um consenso, ou no mínimo uma voluntariedade. Uma faculdade. Você vai viajar, você está viajando para o estrangeiro porque você quer. Por isso que você vai estar lá, vai lá ter a foto e vão tirar a tua foto. Aqui não, é uma relação de força. Ou seja, é uma pessoa ser compelida a deixar ser fotografada. Isso já poderia gerar discussão à luz da própria garantia a não autoincriminação. A gente já poderia discutir isso. Fora o direito de ir e vir, né? Sim. A gente até já poderia discutir sobre esse ângulo, tá? Menos, porque a gente tem muita doutrina entendendo que seria uma postura evasiva do Estado e a exigir do imputado, né, um não fazer. Né, ou seja, uma postura passiva. Então, você tem discussão no âmbito processual penal e constitucional se isso ofenderia a garantia a não autoincriminação. Mas até essa discussão caberia. Mas a gente está falando de pessoas que não têm nada a ver. Ou seja, mais uma vez, nós estaríamos transbordando completamente os limites subjetivos daquela persecução penal e atingindo terceiros inocentes. Até porque, vamos lá, vamos um pouquinho mais além. A pessoa diz, eu não aceito, não admito. Essa pessoa, potencialmente, estaria sujeita a ser conduzida, indiciada por crime de desobediência. Porque isso é uma relação de força. Exatamente. E o artigo 5º, 58 da Constituição é uma garantia fundamental de eficácia vertical, claramente. É uma garantia que todos nós temos, uma vez civilmente identificados, de que o Estado não nos identificará criminalmente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Qual seja, artigo 3º da Lei 12.037. Então, é para situações de força, inclusive vou além. A recusa de um morador vai traduzir uma excludente da licitude. Qual? Exercício regular de direito. Qual direito? Não ser submetido à identificação criminal pelo processo fotográfico. E se ele, eventualmente, for compelido e para se resguardar, se valer da força, estará agindo em legítima defesa. Isso não é novo na jurisprudência do Supremo, mas envolvendo inviolabilidade domiciliar. Em casos, por exemplo, de se forçar o cumprimento de um mandado no período noturno. O que não pode, é durante o dia. Só por consenso. Pode até iniciar o cumprimento do mandado durante o dia e estender noite adentro. Sim. Mas tem que ser durante o dia, o início. Nesse cenário, o não, Supremo Tribunal Federal, primeira turma, finado, saudoso, ministro Menezes de Direito. O não é exercício regular de direito. Qual? Não ter o domicílio vasculhado por mandado durante a noite. A resistência física, caso se force o cumprimento do mandado, já traduziria legítima defesa. Essa quadra agora vai se repetir aos borbotões. Nesse aspecto, eu concordo com você. Nesse aspecto, a gente está em comum acordo. Mas assim, eu acho que o tema é rico realmente. Eu acho que a gente ia ficar aqui o dia inteiro conversando sobre isso. Até se estender pela noite. Sim. Tanto pessoal, a gente combinou aqui de fazer uma gravação de 20 minutos. Mas isso aqui já estourou o tempo. Né? Mas já estourou o tempo, né, cá entre nós. Uma consideração a você, operador do direito, estudante de direito, tá? Que está querendo, né, realmente ter um conteúdo jurídico, saber os dois lados, saber as diferentes visões, porque esse é o nosso compromisso, tá? Meu e do Gladys, enquanto professores, né? Meu caso, processo penal e execução penal, do Gladys Stones de direito administrativo e compromisso, sobretudo, tá? Que o curso Fórum tem com você. Um curso compromissado com a excelência, tá? E que quer ser, sim, pedra fundamental para a tua preparação jurídica. Desde a OAB, passando por concursos públicos. Carreiras jurídicas em geral. Em tribunais e carreiras jurídicas.
Mas foi muito legal. Esse papo foi muito legal. Muito bacana. É sempre um prazer enorme dividir isso com você. Aprendo muito com você. Imagino também, querido. Ótimo, muito bom. Pessoal, valeu mesmo. Foi muito bom esse papo aqui com vocês e estamos à disposição. Nós, o Curso Fórum, sempre aí para te ajudar. E um detalhe super importante. Veja que a divergência é sempre rica. Nelson Rodrigues já dizia, a unanimidade é burra, mas a divergência com elegância, com civilidade. Algo que, infelizmente, sabemos, infelizmente, está na própria rede, você que está nos assistindo, nem sempre se faz presente. Isso aí. Porque o direito não é uma ciência exata. Você tem uma arte argumentativa sensacional, é a hermenêutica jurídica. Tá? Isso aí. Então, isso é super importante. Tá bom? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.